Salve pessoal, boa tarde. Eu, Graça Martinha, tô fazendo esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês do mundo espiritual, certo? Eu vou responder a pergunta, né, da pessoa que me ligou, da pessoa que entrou no meu canal e fez essa pergunta a mim, se o gatinho, né, se é abençoado de Deus. Bom, o que eu posso lhe falar é isso. Os animais, né? Os gatinhos, no tempo de Moisés, né, Deus mandou separar de cada um animal o casalzinho, né? Então, no meu ponto de vista, ele pode ser abençoado também como os outros animais, tá, pessoal? E aí eu falo para essa pessoa que fez essa pergunta a mim, e ele disse que é espírita, mas não gosta de gato. Tá, pessoal? Olha, eu não tiro o seu direito, né? Eu falei sobre o gatinho, porque Chico Xavier, ele gostava de gato, ele criava o gato, ele tinha um gatinho dele de estimação, certo? E ele era muito apaixonado pelos gatinhos, ele ajudava a criar os gatinhos, alimentava ele, né? Ele se sentia bem feliz com os gatinhos dele. Mas porque Chico Xavier gostava de gatinho, eu não sou obrigada a gostar de gato, né? Porque eu não gosto de gato também. Mas eu sou obrigada a gostar do gato por causa que Chico Xavier gostava. Mas na tua pergunta, já como você me fez essa pergunta, simplesmente eu acredito que ele possa ser abençoado também, com nem os outros animalzinhos, a criação de Deus na terra, né? Porque quando Deus fez a terra, né? O Cristo, ele fez a terra também. Ele fez, né, a natureza e deixou a terra para cuidar de nós e para sustentar nossas moradas. Então, eu acredito que todos os animalzinhos da terra é abençoado por Deus, entendeu? Só, pessoal, que o animalzinho, ele não tem tanto do pecado que nós tem, né? O nosso pecado é demais. Os animalzinhos, ele pode ter pecado, agora é menos, né? Eu acredito que é abençoado por Deus. Não que eu não gosto de gato, né? Eu também não sou fã de cachorro. Mas ele é como os outros animais que Deus abençoa também. Deus sempre protege os animalzinhos dele, né? Tem a história que se diz que São Lázaro é dono dos cachorros, né? E eu só tenho que dar essas respostas aí para vocês. Mas, pessoal, eu quero perguntar a vocês. Vocês já viram visão? Vocês já viram coisa de outro mundo? Se vocês viram coisas de outro mundo, se inscreve no meu canal e dá teu comentário se você já viu alguma coisa de outro mundo. Tá certo, pessoal? Eu acredito que o mundo espiritual, pessoal, tem tudo do que você quer saber, certo? Eu acredito nisso, né? Então, muita gente fala, né, da vida após da morte, da encarnação, entendeu? Tanto tem reencarnação, pessoal, dos animais como tem de pessoas, né? Eu vejo isso no mundo espiritual. Então, pessoal, eu prego o espiritismo, tenho evangelho no lar, né? Mas também eu sou também espiritista,
né? E eu sei ver os dois lados, pessoal, entendeu? Só tô fazendo esse vídeo agora, que é para dar a resposta à pessoa que me fez essa pergunta, tá certo? Mas eu mesmo, pessoal, vou começar a fazer meus vídeos falando sobre o mundo dos espíritos, aprendendo mais com o livro dos espíritos, falando sobre a vida e a morte, falando sobre as entidades, né? Tanto da Quimbanda como dos orixá e da Ubanda, para mostrar mais para vocês a passagem, né, dos espíritos, para mostrar para vocês a vida das guardiãs como foi e a vida dos guardiãos, né, e tanto dos orixá preto velhos, né, para que a gente possa entender direitinho pelo que eles falam, né, porque se eles têm os livros deles, eles têm as histórias, né, a gente não pode dizer que é mentira, porque não vai ser mentira. Como pode ser mentira se ele fala, o livro fala detalhe por detalhe da encarnação deles, quantas vezes ele foi reencarnado e quando vivia na Terra. Cada encarnação deles, ele tinha uma vida diferente, né? Então, pessoal, depois que eu vou fazer vídeo para vocês falando sobre os livros, sobre a encarnação, certo? Que é pra gente ficar por dentro de tudo, né? E ficar mais um pouco inteligente na vida, tá certo? E não acreditar no sim ou não, né? Dos outros. Nesse negócio de disse-me-disse dos outros, que cada um quer estar santo, cada um quer estar salvo, o outro é do diabo, isso não existe. Não existe, pessoal, que tem gente do diabo e que tem de Deus. Para mim, todo mundo é igual, toda religião é igual, certo? Só que tem religião que critica a religião dos outros. Se você é espiritista, se você é médium, se você é pai de santo, é baborixá, certo? Aí todos nós tem que respeitar a religião do outro. Nós temos que respeitar o lado do outro. Eu gosto de respeitar, eu gosto de conversar. E gosto de conversar mesmo para quem entende, pessoal. Para gente que entende, para aquelas pessoas que gosta mesmo, sabe? Para gente que é inteligente, para gente que gosta de conversar com o espiritismo, tá? Não é, não é para eu derrubar a palavra de ninguém, nem querer criticar ninguém, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo esse vídeo para dar resposta a essa pessoa que se inscreveu e fez essa pergunta para mim do gatinho, né? Então, seja bem-vindo esse gatinho, né? Tanto no mundo carnais como no espiritual. Se ele é um abençoado de Deus, né? Graças a Deus, Deus está acima de tudo. Deus é quem nos protege, que nos cuida, né? E Deus é quem nos ensina, né? Tem a palavra de Deus para a gente aprender, para a gente se dedicar mais nas orações, como no mundo com os orixá e as entidades, tá, pessoal? Olha, pessoal, vou cantar a história para vocês. O que aconteceu comigo, porque eu não acreditava, na época, eu era muito levada dos pecados e muito ignorante, e quando as pessoas me falavam sobre espiritista, né, sobre mesa branca, sobre trabalho, né, espiritual, eu não acreditava, pessoal, eu dizia que não existia, né? Eu debatia com as pessoas, eu dizia que não acreditava. Inclusive, meu pai, pessoal, meu pai era um grande médium, sabe? Onde ele baixava as entidades dele, ele tinha a mesa branca dele, ele curava as pessoas, ele retirava coisa ruim das pessoas. Sempre que, na época, eu era muito nova e eu não lembro tanto
tanto do passado do meu pai, certo, pessoal? Eu lembro só do começo que eu vi uma vez ele trabalhando, eu tinha 7 anos de idade, mas da vida dele mesmo eu não sei. Mas com certeza, pessoal, meu pai hoje é um mentor meu, graças a Deus. Ele é um mentor que eu tenho mesmo. Depois que ele morreu, eu sinto que ele é meu mentor, entendeu? Eu já senti meu pai perto de mim. Então, pessoal, eu com certeza ele para mim é um grande mentor. É um grande mentor. Se ele for meu mentor, ele é um meu mentor, tá? Aí eu casei, pessoal, né? Meu esposo, ele tinha uma grande terra, criava gado, né? Criava cavalo e era uma terra que nós gostava de cuidar, né? E onde nós soltava os animais, né? Para comer os pastos no cercado. Aí meu esposo me pegou um cavalo e me deu de presente. Ele disse que era meu presente de aniversário, então ele amansou esse cavalo para me dar, para dar para mim. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida depois que eu ganhei esse cavalo de presente. Então, pessoal, a gente morava no sítio, a fazenda era no sítio, né? Nossa terra. E eu, depois que eu aprendi a montar no meu cavalo, né? Eu não queria ficar só o final de semana em casa. Quando foi um dia, pessoal, eu inventei de ir na casa da minha mãe, que ficava outra, já ficava outro lugar, que era outro sítio, né? Era distante do nosso sítio, né? Aí, meu esposo selou meu cavalo, né? E eu montei e saí 2 horas da tarde para casa da minha mãe. Só, pessoal, que para lá, para casa da minha mãe, eu passava por muita serra, né? Montanha, essas coisas. E eu subia uma serra, descia outra, né? E saía subindo serra e descendo, que era para pegar o baixo, para chegar aonde minha mãe mora, né? Então, tudo bem, pessoal. Cheguei lá e a gente começou a conversar. Eu fui visitar minhas amigas e aquilo foi passando a tarde. E quando eu saí da casa da minha mãe, já era 5 e pouca da tarde. Então, eu montei no meu cavalo e vinha-me embora. E quando eu cheguei, no pé da serra, que era para subir a serra, para chegar aonde nós morava, era 6 horas da noite. Então, pessoal, ali eu já comecei já dando um pouco de medo mesmo, porque você sozinha à noite, né, andando por dentro dos matos, né, passando naquelas escuridão, você dá um pouco de medo, né? Aí eu vim embora. Só, pessoal, era muita puteira para abrir a porteira para passar de uma terra para outra, né? Então, pessoal, eu abri a primeira porteira, passei uma terra, abri a segunda e passei a outra. Aí, pessoal, nessa segunda porteira é uma terra que tem uma pedra, mas muito alta, né? Essa pedra é altíssima. Então, embaixo, pessoal, essa pedra é tipo uma casa, né? Onde antigamente, disse a lenda, e muitas pessoas, né? Vizinho meu mesmo, que dizia que vê um padre, né? Lá dos estrangeiros, não sei de onde, e começou a pregar dentro dessa pedra, que é tipo uma casa. Então lá esse padre pregava missa, né? Ele fazia a missa dele lá, tinha noitário
de novena, né? Tinha os terços, e esse padre continuava ali fazendo a sua missa, pregando a missa, fazendo, rezando suas novenas, né? Os terços de Maria. Então, chegou o tempo, pessoal, que esse padre, ele adoeceu e voltou para esses lugares de onde ele veio, que se chama estrangeiro, não sei, né? Diz a lenda e diz o pessoal que falava para mim. Então, esse padre, pessoal, ele escreveu na pedra, né? Que essa pedra lá dentro dessa casa não tinha, não era embolsada, pessoal, era só pedra, pedra, pedra. E ele escreveu lá uns nomes estranhos, né? Que só quem podia ler e sabia ler esse nome era quem estudasse inglês da língua e falasse da língua deles, né? Nenhuma pessoa da Paraíba estudaram esse tipo de leitura e nenhum conseguia ler essas palavras que este padre tem escrevido nesta pedra. Ainda hoje tem lá essas letras. E tem tipo a foto de um padre apregado na pedra, né? Um rosto de um padre. Então, pessoal, as pessoas diziam isso, mas nesse dia, quando eu vim, né, da casa da minha mãe, quando eu cheguei nessa terceira porteira, o meu cavalo, que eu vinha nele, o nome do meu cavalo era Machadó, pessoal. Esse cavalo se espantou e ficou, ficou muito estressado. Ele ficou, pessoal, quando ele queria correr. Então ele levantou as mãos e ficou quase em pé e endurecendo a cabeça, e haja eu puxar assim na rédea do meu cavalo, haja eu puxar ele pela cabeça, assim, pela rédea. Eu puxava assim, pessoal, tão forte que eu não conseguia trazer a cabeça dele, que ele ficou com a cabeça dura, assim, com as mãos para cima, quase em pé, pessoal, eu já caindo. Então, quando eu fui descendo, botando os pés para saltar do cavalo, para eu mesmo abrir a porteira, que olhei assim, pessoal, eu vi aquele padre, a coisa mais linda do mundo, na porta dessa pedra. Foi ali, pessoal, que eu fiquei olhando e depois eu abri a porteira e consegui passar com o cavalo. Aí quando eu passo, que a porteira bate, que eu olho para trás, ele estava no mesmo lugar, pessoal, olhando para o caminho e para o lado da porteira aonde eu estava. Foi uma coisa muito interessante, certo? Muito bizarro assim, porque diferente dos outros padres, a batina dele, né? Uma batina muito bonita mesmo. Ele com aquela touca assim, tipo papa, entendeu? Tipo aquelas do papa. Então, pessoal, eu olhei para trás novamente e não consegui ver mais o padre. Tinha desaparecido. E embaixo, eu tinha que passar por cima de um balde de um açude muito grande. E fazia 15 dias que tinha falecido um senhor que morava lá numa casinha. Então, a porta da casinha estava aberta. Eu passei e vi uma luzinha acesa. Nessa noite, pessoal, a espiritualidade me seguiu tanto, que nessa noite eu estava sem paz. Nessa noite eu vi tanta da coisa que eu fiquei no outro dia pensando. Só que eu já vinha sendo perseguida, né, pela as visão, né, mas eu não dava valor.
Eu sei que para passar em cima do baldo deste açude, pessoal, eu lembrei porque tinha um vaqueiro lá da fazenda e os dois começaram a brigar e uns se mataram em cima do baldo desse açude. Só que eu não vi ali pontinho, tá entendendo? Mas eu vi quando caiu alguma coisa dentro da água, que eu vi quando ele fez aquele barulho. Eu vi e escutei o barulho. O que? Eu não sei o que caiu lá dentro. A não sei que foi eles dois ainda brigando, os espíritos ainda discutindo, acho que caíram dentro do açude, mas aí Xodó não fez nada. Não teve nada com ele. E vinha-me embora, pessoal. Era muita porteira, mais de 13 porteiras para ser aberta. Então, quando chegou na última porteira, para já entrar para nossa terra, né? Que eu ouvi aquela mulher, pessoal, uma mulher em pé na porteira. Então, quando eu fui me aproximando, eu falei, nossa, uma mulher uma hora dessa, nesse mato, perdida. Quando eu fui me aproximando, eu pensei até que era uma vizinha minha, era conhecida de lá, né? Essa mulher abriu a porteira para mim. Aí eu agradeci, porque eu pensei que era uma pessoa. Agradeci a essa mulher, olhei para a cara dela e disse, moça, muito obrigada. Ela olhou para mim também, não respondeu nada. E vim embora simplesmente. Xodó não fez nada. Mas quando foi andando 5 braças, pessoal, Xodó quis, né? Ele quis se espantar um pouquinho. Aí eu falei, o que é que tu tem, Xodó? Vamos embora, homem. Já tá com teus presépios, Xodó. Aí quando eu olho para trás, não tem mais ninguém. Aí foi ali que eu fiquei toda arrepiada. Toda arrepiada, pessoal. Olha, meus braços, ele ficou assim, quando tem cabelo de porco. E o cabelo dessa altura assim. Eu falei, nossa, cadê a mulher? A mulher desapareceu, gente. Aí, quando cheguei na última, aí eu desci, abri um passador que tinha e Xodó ficou tão animado que no instante chegamos em casa. Aí meu esposo, quando cheguei, já estava preocupado, disse que estava preocupado comigo quase 8 horas e eu não tinha chegado ainda. Aí eu falei para ele o motivo, falei para ele o que eu vi nos caminhos. Aí ele disse, aí é porque você é teimosa, mas né, essas horas acontece muita, assim, essas visões, acontece muito, essas assombrações nos caminhos, isso é a assombração que você viu. Aí eu falei para ele, eu disse assim, e o padre que eu vi? Aí ele disse, aquele padre ali desde do meu tempo, do tempo dos meus pais, que já existia essa conversa que esse padre pregava ali naquela pedra. Eu disse, mas é uma casa? Ele disse, é tipo uma casa. Então, pessoal, eu fiquei, desde esse dia, pessoal, que eu fiquei um pouco com medo de sair à noite. Aí eu te pergunto, pessoal, as pessoas falam que Deus amaldiçoou o cavalo por causa que o cavalo, né, ele ajudou os judeus seguir o povo de Moisés, né? Então aí ali quando o rei se aproximou do mar para pegar os povos de Moisés de volta, aí o mar foi abriu e matou todos os soldados do rei e também o rei morreu e Deus amaldiçoou o cavalo, diz o povo. Mas é uma coisa que eu digo para você, que o cavalo é o maior amigo do exame, pessoal.
Olha, se eu em cima desse cavalo, se fosse para mim andar em cima desse cavalo, eu andava a noite todinha e não me dava um pingo de medo. Agora, o que eu vi com o meu cavalo, se eu fosse e eu tivesse a pé, eu tinha desmaiado, porque não tem quem consiga ver coisa do outro mundo, você de pé. Mas com o meu cavalo me deu toda a coragem do mundo e toda a força. E comecei a orar em cima desse cavalo. Comecei a orar em cima do meu cavalo, orando até chegar em casa. Por isso que eu digo, pessoal, olha, tudo hoje tem seu momento certo. Entendeu? Só que eu já vinha tendo visão, mas eu não dava valor, tá entendendo, pessoal? Eu não acreditava nessas coisas. Só que depois que aconteceu, de, eu, de eu ver tudo isso e passar por tudo isso, depois, com os tempos, eu fui acreditando os poucos. Aí quando eu vim me doutrinar, já foi logo agora. Tá vendo como é interessante? Aí me doutrinei, né? E hoje eu tô aqui, hoje gravando um vídeo para você e falo para você, acredita, pessoal. Pode acreditar que existe mesmo. Quem tem o dom de ver, não é todo mundo que pode ver espírito, certo? Lembre disso, né? Tem gente que é médium, tem gente que incorpora os espíritos, pai de santo que tem sua mesa, né? Os espíritos baixa, conversa, dá seu recado. Já tem outros, pessoal, que é vidente, entendeu? Tem outro que tem vidência, entendeu? Muito diferente, né? Tem um que não consegue baixar guia, né? Fala com seus guias no seu pensamento. E tem outros que consegue receber, entendeu? Tem outros que faz, né, que só faz imaginar aquilo ali. Então, tem vários tipos de vidente, tem vários tipos de médium, de espiritista, tem o espiritismo, né? Então, pessoal, para tudo todo mundo tem um dom diferente, entendeu? Não é que nós vai buscar esse dom só. A gente nasce com um dom, entendeu? Nós nasce com aquele dom de fazer, de orar, de pregar um evangelho, de receber guias, de conversar com eles, entendeu? Eu sei que nessa vida tem coisa para tudo, tá, pessoal? E eu tenho de nascença, graças a Deus. Eu tenho de nascença, não fui buscar fora, também não me desarnei com ninguém, me desarnei sozinha, fui buscar sozinha, tá? Para hoje eu estar aqui sentada conversando com vocês. Também eu tenho meu evangelho no lar, também eu tenho oração, também sou espiritista, puxo um pouco da quimbanda, tá, pessoal? Puxo também um pouco da quimbanda. Graças a Deus sou feliz, abençoada. Estou aqui falando com vocês. Estou gravando esse vídeo para falar para vocês um pouco da minha história, né? Vocês que acreditam ou vê visagem, se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve e dá teu comentário. Faz teu comentário, certo? Que eu vou receber com carinho teu comentário. Diz o nome da cidade que tu mora, diz teu nome. E vai lá no vídeo, dá um joinha, aperta no sininho, entendeu? E compartilha o vídeo também, que é dono que se recebe, pessoal. Então, eu posso mandar um beijo para você, um abraço, fazer oração por você. É só você deixar seu nome aqui, o nome do lugar que você mora. Eu tô fazendo oração por você aí. E mandando um beijo para você, mandando um abração para você que está assistindo o meu canal.
também entra em meu canal pedindo oração para orar por você, certo? Não vai custar nada, você não vai me pagar nada por oração, faço de graça, certo? Meu canal é de graça, não cobro nada de ninguém, não, nem peço nada a ninguém. Faço tudo de graça, pessoal. Oração de graça, né? Não tem esse negócio de eu estar pedindo a ninguém para doar nada para mim, graças a Deus. Não, pessoal, não preciso de doação de ninguém. O que eu preciso é fazer meus vídeos, guardar no YouTube e fazer o bem para aqueles que me procuram, tá? Mas cobrar de você por oração, eu não cobro não, tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe, que fica na paz, entendeu? Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou anunciar também o nome do meu Pai Oxalá, né? Que abençoe vocês. Lembrando, pessoal, que nessa vida tudo tem seu preço, né? Vai naquilo que você acredita. Não é obrigado você acreditar em nada. É só o que vem no seu pensamento, somente. As entidades falam, os espíritos falam em nossa mente. Fala no nosso pensamento. E o que você vai fazer vai dar certo. Porque elas falaram para você e você foi fazer aquilo, fez e deu certo. Então não é obrigado, pessoal, vocês conversar com uma entidade, vocês conversar com Exu, você conversar com Pombagira. Não é obrigado, né? Não quero, não estou falando para vocês conversar com eles. Eles falam na sua mente, eles falam no seu pensamento. E quando vai acontecer alguma coisa com você, entendeu? Eles te protegem, eles vão abrir teu caminho e vão livrar aquele mal que vem na tua vida, tá certo? Vem te protegendo daquele mal que vai te prejudicar, né? Você pode estar livre de um acidente, de uma bala perdida, né? Você está livre de um assalto, qualquer coisa, mas você está livre. Se acontecer aquilo ali, porque ele te livrou, entendeu? Algo te livrou. Bote isso na sua cabeça, né? Deus primeiramente e os espíritos de luz, pessoal, em nossa vida para nos guiar. Acredite e não ligue o que o povo fala para você. Imagine o que vem na sua mente, acredite no seu pensamento. Acredite na sua cabeça, no seu coração. Você faça o que o seu coração manda e o que o teu pensamento fala, certo? Nunca vá acreditar no que o povo diz que você está no inferno, porque ninguém sabe nada do mundo e nem sabe nada dos infernos, tá? Só quem morre é quem vai saber. Então, pessoal, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? Eu fiz esse vídeo hoje só para apresentar para as pessoas, falar, né, sobre os animais e dar a resposta a essa pessoa que me perguntou se o gatinho, né, era abençoado de Deus. Então é isso, eu penso desse jeito, gente. E todos os animais é abençoado de Deus. Certo, pessoal? Então, lembrando, pessoal, que os vídeos que cair e que eu postar, eu vou postar vídeo falando um pouco do Livro dos Espíritos, falando um pouco da passagem, né, da vida após a morte, né, após a morte e do mundo espiritual,
falando das entidades, dos Exu, né? Falando dos orixá e tudo mais, pessoal, tá certo? Então, é um prazer mesmo falar com vocês. E quero agradecer a vocês, né, por ter me dado permissão para eu entrar na casa de vocês, para vocês me escutar, né? E vai no que eu falo, pessoal. Não vai acreditar no que os outros falam, tá? Acredite no seu coração e no que passa pela sua cabeça. Não vá botar na cabeça o que os outros estão falando para você e você acreditar. Que isso termina entrando em depressão, entendeu? Terminando de botando de cama. Porque você vai pensar em tanta bobagem que o povo fala. Povo não, né? Padre, pastor. Quem tem esse costume de botar na cabeça da pessoa que a pessoa tá no inferno é pastor, né? E o padre nem tanto, mas é pastor. Que eles têm um costume, o evangélico tem um costume de dizer que nós estamos no inferno e o lugar dele está já pronto lá no céu, né? A coisa que nem ele sabe se existe o céu para eles, né? Porque o que eu sei é que lá no céu não existe a morada, né, das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não para pecador, né? Cada um de nós que morre e sai deste mundo, a gente vai enfrentar o mundo espiritual junto com os outros, tá? Nem quero dizer para vocês que nós vai ser guardião e vai ser guardião. Nós vai ser nenhum orixá, né? Sabe aí a vontade de Deus depois que nós morrer e qual é a profissão que a gente vai ter depois de outra encarnação. Eu acredito na encarnação, existe a encarnação, sim. Entendeu? Se vocês querem saber da encarnação, depois que eu postar o vídeo falando um pouco dos livros para vocês, escrito pelo a própria entidade que deixou seu livro escrito, o próprio Allan Kardec, o próprio Chico Xavier, né? E vocês fazem seu comentário, certo? Se existe encarnação. A reencarnação, gente, depois eu explico para vocês. Tá certo? Então, fica com Deus, fica na paz do Senhor. Entendeu? Paz e luz para todo. Vitória na vida de vocês. E que seja aberto a porta da felicidade para vocês. Que Deus, o manda os anjos libertadores, espírito de luz, te proteger, te abençoar a todos aqueles que assistir meus vídeos e que se inscrever, dar joinha. Que Deus abençoe, tá, pessoal? Vitória para vocês, tá? Que fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Até a próxima. Fui.